Difusora, junto com você. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A paz do Senhor, quero convidar você que está nos assistindo para dentro de alguns minutos participar conosco do programa Edificados pela Palavra. Hoje vamos estar tratando sobre um tema tão importante, tão atual, a sobrevivência em tempos de crise. Não perca e seja abençoado por Deus. Daqui a pouco, a paz do Senhor. No livro do profeta Abacuque, vamos ler a partir do versículo 1 do capítulo 1, o livro do profeta Abacuque. Quem encontrou, diga amém. Quem ainda não encontrou, diga ainda não. Fica depois de Miqueias, fica depois de Naum, e antes de Sofonias, antes de Ageu, por aí assim. Profetas menores. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e há litígio que suscita. Por esta causa as leis se afrouxam, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra, para apoderar-se de moradas não suas. Ela é pavorosa e terrível. Cria ela mesma o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os teus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Os seus rostos suspiram por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem de todas as fortalezas, porque amontoado terra as tornam. Então passam como passa o vento, e seguem, fazem-se culpados esses cujo poder é o seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe. A todos levanta o inimigo como anzol, pesca-os de arrastão e ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura, porque por eles enriqueceu a sua porção.
e tem gordura na sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Sem piedade os povos? Amém. Até o versículo 17. Nosso Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por a tua palavra que aqui nós acabamos de ler. Queremos também, Senhor, te pedir que nesta noite o Senhor fale conosco através desta palavra. Queremos que o Senhor, meu Pai, também abençoe. O irmão pediu oração aqui pela enfermidade da sua sogra, e eu quero que o Senhor realize ali o milagre na vida daquela pessoa. Onde quer que ela esteja, Senhor, estende a tua mão para curar, porque o Senhor que nos formou, o Senhor nos fez do pó, o Senhor conhece toda a nossa estrutura, sabe as nossas necessidades. Assim, eu te peço, Senhor, abençoa cada um de nós, abre nosso entendimento para receber a tua palavra, nos ajuda, Senhor, a entender essa porção que vem para nós nesta noite, e assim eu te peço no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, eu até hoje havia preparado uma mensagem para transmitir para os irmãos, falando um pouco acerca dos dons do Espírito Santo, falando um pouco mais do Espírito Santo, dando continuidade a uma mensagem que nós iniciamos aí na terça-feira passada, mas senti desejo hoje de transmitir para os irmãos a lição da Escola Bíblica Dominical que deveria ter sido dada no domingo passado, e como nós não tivemos escola dominical, muitas congregações não receberam. Algumas receberam aí na sexta-feira, não por completo, mas achei que era importante, então, não deixar os irmãos sem essa lição. Nós estamos na última lição do trimestre, a lição de número do quarto trimestre, que vem trazendo um tema muito atual e que também é muito importante, falando para nós sobre o Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. São 13 lições que são trazidas para nós, não podemos perder nenhuma, falando exatamente nesse tema. E a primeira hoje fala sobre a sobrevivência em tempos de crise. A segunda, a provisão de Deus em tempos difíceis. Terceira, Abraão, a esperança do pai da fé. A quarta, a provisão de Deus no monte do sacrifício. Quinta, as consequências de escolhas precipitadas. Sexta, Deus, o nosso provedor. Sétima, José, fé em meio a injustiças. Ruth, Deus trabalha pela família. Nona, o milagre está em sua casa. Décima, adorando a Deus no meio à calamidade. 11, 11ª, o socorro de Deus para livrar o seu povo. 12ª, sabedoria divina para a tomada de decisões. 13ª, a fidelidade de Deus. São 13 lições nesse tema, Deus de toda provisão, que nós precisamos não perder nenhuma lição desta. A lição de hoje, ou de domingo, sobrevivência em tempos de crise, eu quero transmitir para os irmãos, não vou usar assim muito
a metodologia de uma lição, mas vou transmitir na íntegra todo o ensinamento que estiver aqui para ser passado para os irmãos. A sobrevivência em tempo de crise traz texto áureo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tá? Verdade prática diz: as crises podem ser superadas com sabedoria, fé e com a ajuda de Deus. Crises. Nós estamos, é uma das palavras mais usadas nos dias de hoje, na atualidade. Ouvimos muito falar sobre crise internacional, crise política, crise econômica, toda espécie de crise nós ouvimos falar. E aqui nós vamos aprender como lidar com essas situações, como lidar com as crises que estão aí ao nosso redor, as crises que têm nos atingido em todos os aspectos. E nós precisamos aprender a lidar com essas crises. Nós precisamos aprender a lidar com todas essas situações. Tá? Então, olha, esse trimestre nós vamos tratar tudo sobre isso. Estudaremos sobre crise que vem como consequência de um mundo decaído, e que Jesus, ele nos alertou a respeito dessas crises. Ele nos preveniu, ele trouxe para nós essa prevenção. Ele não deixou nós ficarmos enganados. Por isso que ele diz assim: olha, no mundo tereis aflições. Ou seja, enquanto nós aqui tivermos, eu ouvi muito essa palavra essa semana, assim, quem sorri por último ri melhor, né? Eu ouvi bastante isso aí. Realmente é. O último sorriso vai ser lá no céu. Quem conseguir entrar lá para sorrir, vai. Porque aqui, enquanto aqui estiver, é crise, é decepção, conflitos de toda a natureza. Por isso que Jesus falou: olha, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o... Ou seja, nós estando em Jesus, nós estamos acima de tudo isso. Nós estamos acima de todas as crises, de toda espécie de crise. Seja crise financeira, seja crise de saúde, seja crise política, econômica, de qualquer natureza. Nós andamos altaneiramente. Por quê? Porque estamos em Cristo. Nós andamos nos lugares celestiais. Nós somos, se não somos, precisamos ser. Nós somos semelhante àquele pássaro branco que anda no brejo, né? Garça, né? A garça, ela se alimenta do brejo. Aqueles insetos, aqueles musgos, ela se alimenta daquilo, ela sobrevive ali. Ali é o seu habitat natural. Assim como nós vivemos no mundo. Aqui no mundo é um lugar, nós não podemos sair daqui e morar na Lua ou morar em Marte, não. O nosso lugar de morada é aqui, até Jesus vir nos buscar. É aqui que nós comemos, é aqui que nós bebemos, é aqui que nós ficamos doentes, é aqui que nós trabalhamos, é aqui. Mas aqui nós vamos viver igual a garça. Vamos estar aqui no brejo, naquele lugar sujo, mas andando altaneiramente.
com todo cuidado, para não sujar as nossas penas branquinhas. Vamos ficar com todo cuidado. Ela anda assim devagarzinho, passo a passo, ela vai se alimentando. Então Jesus, ele já nos adverte sobre isso. Olha, no mundo tereis o quê? Aflições. Mas ele Jesus prometeu estar conosco. Ele disse que está conosco até... Ele falou assim, olha, eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Vocês vão passar dificuldade, né? Vão ficar doentes, vão passar necessidade, vai ter crise de dinheiro, vai ter perseguição, mas eu vou estar com vocês. Todo o tempo eu vou estar com vocês. Eu vou estar com vocês todo o tempo. Então veja bem, olha, nós não estamos sozinhos em meio às crises. Nós podemos contar com a presença de Jesus caminhando conosco, né? Ele caminhando conosco, Ele estando ao nosso lado. Nós podemos contar com a sua presença. Às vezes as dificuldades estão, mas nós podemos saber que Ele está conosco. Nós não estamos sozinhos. Sabemos hoje, por exemplo, que o Brasil enfrenta uma séria crise política, moral e econômica, sem precedentes. Ou seja, nunca houve uma crise tão grande como esta. Nunca houve. Eu tenho 50 anos de idade. Eu me lembro do primeiro plano econômico que teve no Brasil, né? Quando o Sarney, com aquele bigodão, ainda era novo ainda, quando ele foi ser o presidente, aí apareceu lá assim, pronunciamento do presidente, apareceu, e ele lançou um plano econômico. Eu lembro do primeiro, lembro do segundo, depois lembro do terceiro, depois lembro do Collor, que tomou o dinheiro de todo mundo, né? E depois vieram outros, veio o Fernando Henrique Cardoso, veio vários. Tantas crises, tantas pessoas que eram ricas, ficaram pobres. Eu mesmo já fiquei pobre umas 3 vezes na minha vida, de ir mesmo lá para os cacos, né? Com tanto plano, tanta coisa. Você faz, aí vem aqueles planos para tentar resolver. São crises, mas aqui a lição está dizendo que nós estamos vivendo hoje uma crise sem precedentes. Nenhuma dessas outras foram como esta que está tendo hoje, né? Porque na verdade, né, essa crise, né, que já se fala hoje de um número, aqui diz a lição, de 11 milhões de desempregados. 11 milhões de desempregados, ou seja, uma crise que tem atingido tantas pessoas, tantas famílias, e que ainda, possivelmente, ainda vai atingir quantos outros mais, e a gente fica assim preocupado. Como é que vamos sobreviver a isso? Vamos sobreviver porque nós temos Jesus do nosso lado. Ele não vai deixar acontecer nada conosco. Não vai deixar acontecer nada. Vai ficar do mesmo jeito? Não, claro que não. Claro que não. Estamos em crise, mas nós precisamos saber que nós temos paz. Por quê? Porque nós temos a maior riqueza, nós temos Jesus do nosso lado. Louvado seja o nome do Senhor. Tá? Olha, veja bem, muitas empresas estão fechando suas portas, indústrias estão não consegue escoar a produção, não tem para onde vender o produto. O resultado é tão temida a recessão econômica, e o resultado da tão temida recessão, a crise também tem afetado a área da saúde. Os que buscam os hospitais públicos sofrem nas filas de espera. Falta médico, falta remédio, falta leite, muitas pessoas morrem sem conseguir atendimento. A educação também tem enfrentado crise, vivendo em uma sociedade caótica, porém temos um Deus que cuida de nós, e é o que nós veremos nessa lição, tá?
nós temos um Deus que cuida de nós. Se tudo isso se acabar, mas nós não podemos esquecer, nós temos um Deus que cuida de nós, que está acima de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Está acima de todas as coisas. Olha, a crise é uma realidade. Ela é uma realidade. Deus, quando Ele criou o mundo perfeito. Criou o mundo, fez tudo bem feitinho, bem arrumadinho. Pegou Adão, pegou Eva, colocou lá no jardim. Deu uma ordem para Adão e para Eva. Adão recebeu do Criador a missão de governar a terra e cultivar o solo. Por um período de tempo, não sabemos quanto tempo, Adão e Eva viveram sem crise e em harmonia, governando o mundo. Por um período de tempo. Ninguém sabe que tanto de tempo, mas eles viveram governando o mundo e em harmonia. Né? E em harmonia. O mundo foi criado dessa maneira, perfeito. Né? Adão e Eva viveram sem crise. Adão e Eva caíram na tentação do diabo, desobedecendo a ordem de Deus. O primeiro pecado. O primeiro pecado é o pecado da desobediência. Desobedeceu a ordem de Deus. Deus falou assim: olha, vocês podem comer de todos os frutos, de todas as árvores, mas essa árvore aqui vocês não podem comer. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa vocês não podem comer. Dessa vocês não podem comer. Essa aqui vocês não podem comer. Depois veio a serpente e disse para Eva, falou assim: é verdade que o Senhor disse que não era para vocês comer de árvore nenhuma? Não, o Senhor disse que não podia comer, só não podia comer dessa aqui. Ele disse que não era para vocês comer dessa aqui, porque se vocês comessem dessa árvore, vocês iam ser igual a Deus, vocês iam tomar conhecimento do bem e do mal. Aí Eva sentiu vontade, escutou a palavra, ser igual a Deus, né? Quer ver abrir sua Bíblia? Em Gênesis 3,17. Abre sua Bíblia, Gênesis 3,17. Olha o que diz a palavra do Senhor. Gênesis 3,17. Acompanhe comigo, eu vou fazer essa leitura. Diz assim, olha, 3,17 diz assim: e Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei para não comer, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos, ou seja, cardos são aquelas plantas rasteirinhas que tem espinho. Ou seja, a terra agora não vai plantar, não vai produzir só árvore boa, vai produzir plantas ruins também. Eles teriam conhecimento de coisas ruins também. Diz aqui ainda no versículo 17 e 18, diz assim: ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Aleluia. Ou seja, com o pecado, Adão e Eva, pecando, veio o juiz de Deus, a terra também agora sofreu as consequências, a terra sofreu as consequências do pecado. A terra foi maldita, ou seja, a maldição entrou na terra por causa do pecado. A terra passou a produzir coisas ruins, né? Produzir coisas ruins, né? Pecado deformou a raça humana. O homem, quando pecou, ele perdeu a semelhança de Deus. Quando Deus fez o homem, falou assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Façamos. Quem que era? Quem é que estava ali? Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando pecou, perdeu a semelhança de Deus, né? Perdeu, ficou
desfigurado, né? Ficou desfigurado. Então veja bem, Adão enfrentou, ou seja, o pecado deformou a raça humana e fez com que o mundo viesse a experimentar as diferentes crises que nós temos visto. A primeira crise que Adão enfrentou foi o seu relacionamento com sua esposa, Eva. Adão culpou a Deus e a mulher pelo erro. Lá em Gênesis 3,12 fala assim: está vendo, Senhor? Foi a mulher que tu me deu, né? Ele já começou a culpar. Culpou a Deus por causa do erro, né? Em meio às crises, seja elas de diferentes ordens, nós temos a tendência sempre de culpar alguém. Tudo que está dando errado, nós queremos procurar um culpado. E não é nós, é outra pessoa. Não é? Não é verdade? Esse culpado pode ser qualquer outra pessoa. No caso aqui foi a mulher dele, e não nós. Nós sempre, quando existe uma crise, quando existe uma situação, alguma coisa dá errado, cria-se o conflito, aí nós vamos procurar o culpado. Ah, o culpado é fulano, ah, é ciclano, é o pastor, é o obreiro, é a minha mulher, é o meu marido, é meu filho, né? É o prefeito, é o governador, é o presidente. Nós saímos procurando um culpado. Tem gente que tem até mesmo a ousadia, eu digo dessa maneira, a ousadia de culpar até mesmo Deus de certas coisas. E está certo que Deus está no controle de todas as coisas. Quando a gente diz, isso foi a vontade de Deus, realmente é. Tudo que acontece é na vontade de Deus. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, não cai uma folha da árvore, se não for da vontade de Deus. Agora tem a vontade permissiva, que Ele permite cair, que Ele deixa acontecer, e tem a vontade comitiva, que Ele manda fazer assim, ó, tem que ser feito desse jeito, é para fazer assim, né? Tudo é na vontade de Deus, não tem nada que é fora da vontade de Deus, né? Não tem nada que é fora da vontade de Deus, tudo é na vontade de Deus, é Ele quem permite todas as coisas, né? Olha, veja bem, ponto 2 diz assim, ó, uma sociedade em crise. Com a queda vieram os males e as crises que assolam a terra até os dias atuais. A apostasia se tornou universal. Hoje, parece que não há mais limites ao adultério, à imoralidade e à corrupção. O homem está cada dia mais distante de Deus e cometendo toda sorte de torpeza. A nossa geração assemelha-se à dos dias de Noé. Contudo, Deus está no controle. Não podemos esquecer. Ele está no controle de todas as coisas. Pastor, mas caiu uma bomba lá na Palestina. Deus permitiu, está no controle. Está no controle. Fulano aconteceu, Deus permitiu. Tudo está no controle de Deus. Os irmãos estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Às vezes uma coisa, não, isso aqui não é, não. Todas as coisas estão no controle de Deus. Não podemos esquecer disso, jamais nós podemos esquecer disso. Mas Jesus foi pregado na cruz do Calvário, né? Deus estava cumprindo um propósito de Deus, mas é tão dolorido ser pregado. Aconteceu. Às vezes alguém morre, é uma permissão de Deus, está no controle dele. Aquilo tem alguma coisa. Existe uma... Deus sabe todas as coisas. Ah, eu perdi um ônibus. Perdeu? Deus está no controle. Talvez vai acontecer alguma coisa. Ele sabe o que vai acontecer daqui a meia hora.
Diga-se comigo, diga, todas as coisas estão no controle de Deus. De Deus. Todas as coisas. Não importa se é algo ruim, não importa se é algo bom, não importa se é uma dificuldade que nós estamos passando, algo está doendo. Não. Todas as coisas estão dentro da vontade de Deus. Agora veja bem, olha, contudo Deus está no controle. O dia do Senhor virá e a sua justiça será feita. Vivemos em uma sociedade corrupta e perversa, mas não pertencemos a este mundo. Por isso não podemos nos conformar com a sua maneira de pensar ou de agir. Eles queriam botar a palavra com uma banda, eles queriam estabelecer o seu próprio padrão de conduta. Que isso, pastor? É eu fazer aquilo que eu achar que é certo, eu fazer aquilo que eu achar que é correto. Tem muita coisa que eu acho que é certo, tem muita coisa que eu acho que é correto que não é. Tem um filósofo, Pitágoras, ele diz assim, ó, pense o que quiser de ti, mas faz o que te parece justo. Cuidado. Cuidado. Tem coisa que a gente acha que é certo, que é justo, mas não é. Não é. Entendeu? A gente pensa que é, mas não é. Pitágoras é um filósofo famoso, matemático, né? É o dono da teoria de Pitágoras. Foi quem inventou o pentagrama, né? Aquele símbolo do Satanás. Pentagrama, aquela cruz assim, foi ele que estudou, inventou aquilo ali. Entendeu? Mas, muito cuidado. Para ter conhecimento é uma coisa. Agora, para seguir esses pensamentos, deixar a Bíblia de lado, muito cuidado. Porque a Bíblia, ela confronta e ela diz assim, olha, há caminhos que aos olhos dos homens parece, mas o seu fim é a morte. Entendeu? Tem caminhos que aos olhos dos homens parece que é bom, mas o seu fim é a morte. Então o ser humano, através da queda, tornou-se até certo ponto independente de Deus. Começou a fazer o seu próprio julgamento entre o bem e o mal. Por isso que a gente acha culpado para tudo, porque nós mesmos começamos a fazer o julgamento. Nós paramos, nós deixamos de deixar a palavra de Deus julgar a nós. Jesus disse que quem julga nós é a palavra. O que vai ser o testemunho contra nós? É a palavra. No dia que for julgado, o testemunho contra nós qual é? É a palavra. Entendeu? Ela vai ser um testemunho contra nós. Então nós queremos estabelecer, nós queremos ficar independente de Deus, fazer o nosso próprio julgamento, isso aqui eu acho que é bom, isso aqui eu acho que é ruim. Neste mundo o julgamento ou o discernimento humano é imperfeito, é pervertido, porque nós julgamos querendo favorecer a nós, entendeu? E não podemos fazer assim. Nós precisamos nunca deixar este padrão da palavra. Nós não podemos deixar esse padrão da palavra. Vamos para frente? Vamos. A crise é uma consequência da crise na sociedade antediluviana. Depois da queda, o pecado se alastrou pela raça humana como um vírus letal. Porém, o mundo antediluviano ainda não vivia o caos. Segundo as Escrituras Sagradas, não havia fome, a saúde do homem era boa, o povo vivia 900 anos, 800 anos, o povo tudo saudável, né? Saúde boa, né? Todo mundo, né? Não tinha ainda esse caos que nós vivemos hoje, não tinha fome, né?
mas o povo estava, a sociedade estava corrupta, que Deus quis acabar com ela. Existia muita maldade, muita violência. O povo era um povo cruel, e aquilo abominou a Deus, e ele quis acabar com aquela geração, e acabou. Mandou Noé fazer a arca, faz a arca, ele fez, prega para esse povo, diz para eles aí, para não dizerem que não foi falado nada para eles, prega para eles, pregou. Eles acreditou? Não. Por quê? Porque Noé só entrou na arca, ele, a sua mulher, seus 3 filhos, suas 3 noras e os bichos. Foi só esses que entraram. Mas ele pregou. Morreu todo mundo. Outra geração se formou através de Noé, que se tornou também corrupta, cheia de pecado. Foram lá para a planície, quiseram fazer uma fortaleza exaltando o homem, colocando a confiança no homem. Bora fazer aqui uma torre bem alta, porque se chover de novo, nós sobe nela aqui, todo mundo. E Deus falou assim: esse negócio dessa torre aí não está bom, o povo está junto demais, né? O homem está ficando muito confiante em si mesmo, e se eles fizerem esse negócio aí, não vai dar certo, porque já conhece o bem e o mal, não vai dar certo, vão se tornar rebeldes, vou confundir eles. E mandou língua para todo lado, língua. Uns não entendiam, aqueles que começaram a se entender foram se apartando, separando, e foi bom que o povo se esparramou, não ficou todo mundo junto. O povo muito junto é muito perigoso. É bom o povo é afastado assim um pouco um do outro, né? Junta de vez em quando, depois se afasta, né? Se afasta, porque senão torna-se autodependente, torna-se independente de Deus, tá? Então o ser humano dessa forma, todos quantos confessam a Cristo, não, estou para frente aqui, a terra encontrava-se corrompida, a terra cheia de violência. Muitos erroneamente acreditavam que a violência é a consequência da modernidade e do capitalismo. Enganou. A violência é consequência do pecado e da dureza do coração do homem, que vive longe do Criador, tá? Deus é santo, não pode tolerar o pecado, por isso decidiu frear a maldade do homem, trazendo dilúvio. Falei já sobre isso. A arca serviria para abrir Noé, a arca servia para abrigar Noé e a sua família, ou seja, a arca naquele tempo serviria como um refúgio para abrigar Noé e a sua família, e a todos aqueles que acreditassem, assim como a igreja também. A igreja hoje é a arca, ela serve para abrigar aqueles que querem se salvar da vinda do Senhor no arrebatamento, para não ficar, para subir para o céu, tem que estar na igreja, mas não é estar dentro do prédio, é ser igreja, é ter comunhão, ser identificado com ele. Deus, ele não conhece fulano, ele sabe quem é o nome de cada um, mas ele não vai buscar, não é, eu vou buscar a Maria, o João, não, ele vem buscar a sua igreja. Jesus, ele tem um compromisso, não é com uma pessoa, ele tem um compromisso, é com a igreja. Ele diz que vem buscar a igreja. Então, se eu quiser ir com ele para o céu, eu preciso de ser igreja, eu preciso de não estar só rotulado de crente, eu preciso ser igreja para eu subir na vinda do Senhor para o céu, e lá no céu sorrir por último, como eu já disse aqui mais cedo, né? E lá no céu sorrir por último. A crise na sociedade pós-diluviana, já falei da torre. A crise nos tempos de Jesus e da igreja primitiva. Jesus nasceu na terra de Israel, uma região conhecida como Palestina. O Filho de Deus veio ao mundo em um tempo em que o Império Romano dominava Israel. A tensão política, a instabilidade social eram grandes. Era um tempo de crise política, social, moral e espiritual, mas
Em meio às crises, a luz raiou. Em meio às crises, nasceu o sol da justiça. Louvado seja. E dissipou as trevas. Como? Da mesma forma como você chega num local que está fechado e é escuro, você chega ali, acende uma luz, o que acontece? Estava o que antes? Estava o quê? Estava em trevas. Quando você liga, o que acontece? A escuridão vai embora, né? Por quê? Porque chegou a luz, né? A luz raiou, chegou a luz. Então Jesus veio como esta luz, né? Em tempo de crise, raiou, dissipando as trevas e trazendo esperança para a humanidade. No dia de Jesus havia muitos pobres e necessitados. Por isso o mestre ensinava que era preciso cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Não adiantava dizer que era filho de Abraão, mas caso não desfizesse o jugo oprimido e repartisse o pão com o faminto. Isso nos faz lembrar da fé sem as obras, que ela é morta, daquilo que Tiago ensinou. Não adianta eu dizer que sou crente, eu falar que sou crente, mas se eu não tiver as obras de crente, não adianta. Se eu não falar como crente, se eu não andar como crente, se eu não me vestir como crente, não adianta. A fé, ela não pode ser sem as obras. Tiago ensina que ela sem as obras, ela é o quê? Morta. Tá? Ela é morta. Aí Jesus ensinou, nos tempos de crise vocês têm que ajudar uns aos outros, né? Quando chega no tempo de crise, nós faz é correr, né? Esconder. Se a gente tem alguma condiçãozinha, nós vamos esconder. Nós não queremos repartir, não. Nós queremos juntar para nós, ainda que perca, que estrague. Nós não queremos repartir. Ou seja, será que nós realmente estamos sendo filhos de Abraão? Será que nós realmente estamos sendo igreja de Jesus Cristo? Em tempo de crise, nesses momentos de crise, será que nós estamos preocupados só em nós? Vamos sair de casa, já tenho meu aposento, vou lá para a igreja, vou orar e volto para casa e falo do prefeito, falo do governador, falo de não sei quem, volto para a igreja e falo de novo e vou orar e esqueço que tem alguém que precisa, esqueço de fazer o social. A igreja tem um papel social. Esse papel social é o que autentica a nossa fé, é o exercício da nossa fé, é o exercício da justiça. Por isso que fala que nós somos justos, por quê? Porque nós praticamos a justiça. Se nós não praticarmos a justiça, nós não somos justos. Não tem como. Não tem como ser. Então a igreja tem um papel muito importante. Ela não pode ficar enclausulada. Quando eu falo igreja, não estou falando do prédio. Estou falando igreja das pessoas que foram chamadas por Jesus, que foram compradas com o seu sangue, que querem ir para o céu. Falando dessas pessoas que estão esperando a sua vinda, porque ele vem buscar a igreja. Não, eu quero ir quieto, então eu tenho que ser igreja. Eu tenho que ver se eu trago comigo, na minha fé, os traços da minha fé, os traços da crença, se eu tenho a semelhança de Deus, se eu tenho identidade. A gente conhece a pessoa, chega lá, chega no banco lá, sou fulano de tal, vim cá pegar o dinheiro, quer? Me dá a sua identidade. Acaba, tiro a identidade do bolso, né? Olha lá, fotografia, tá certo, tá aqui, pode pegar aqui o dinheiro, né?
que nós temos identidade? Nós estamos tendo a identidade? Será que nós vamos ser reconhecidos? Estamos tendo a semelhança, os traços? Porque quando Jesus nos chamou, aquilo que perdeu Adão lá no Éden, que ele perdeu aqueles traços, que ele perdeu a semelhança, quando Jesus nos chama, que nós aceitamos Ele como Salvador, nós somos restaurados, a nossa semelhança, nós precisamos ter os traços. Tem muita gente que está muito diferente, acaba olha para a foto assim, é um crente, é igreja, rapaz, mas está diferente. Está muito diferente de ser um crente aqui, né? Está muito diferente. Fala tanta coisa errada que não deve falar, né? Faz outras coisas que não deve fazer. Está muito diferente de ser um crente, né? Tem que dar uma arrumadinha, fazer uma maquiagemzinha, né? Tem uns que fazem uma maquiagem boa, fica até por fora assim parecendo que é, né? Passa aí uma maquiagemzinha para ficar mais ou menos parecido, você olha assim e acha que até é, né? Mas se tirar a casca, porque quem vai vir para reconhecer, vai ter que reconhecer, ele tem condição de olhar, os seus olhos são como chama de fogo, ele entra dentro, ele passa por toda essa maquiagem, passa por esse rótulo de igreja, passa por tudo e entra dentro do coração, para ver se realmente tem os traços. Será? Tempos de crises, né? Crises. É um meio de crise que nós podemos ver quantas pessoas são. É em meio à crise que nós podemos ver o quanto as pessoas são generosas. A generosidade aliada à comunhão fazia com que muitos fossem atraídos a Jesus, contribuindo para o crescimento da igreja. A igreja primitiva cresceu por causa da generosidade, da comunhão dos irmãos. Porque eles não estavam pregando com palavras somente, eles falavam e eles viviam aquilo que eles falavam. Fala comigo assim, eles falavam? Fala, repite comigo, cara. E viviam aquilo que eles falavam. Fala de novo. E o Senhor ia acrescentando à igreja todos aqueles que eram para ser salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Está vendo? Crise. Vamos mais aqui. Eu falei aonde aqui? Crise nos tempos de Jesus. Tá. A crise política. Israel enfrentou uma terrível crise política depois da morte de Salomão. Roboão, o filho. Os irmãos me dão mais 10 minutos para mim concluir? Amém? Roboão, o filho sucessor, pede conselho aos anciões, mas ignora as orientações deles, né? Ele prefere seguir os conselhos dos seus amigos. Roboão buscou fazer aquilo que era melhor para si. Hoje a coisa só é boa, só é de Deus, só está na direção de Deus se for bom para mim. Se não for bom para mim, não é. Ninguém está preocupado com a coletividade. Ou seja, eu estou preocupado com a minha família, eu estou preocupado com a minha igreja, ou com a minha cidade, o povo da minha cidade, ou o povo do meu país. Não. Só é bom se for para mim. E por causa desse para mim, nós passamos e pisamos em cima de tudo, da nossa fé, da nossa comunhão, até da nossa salvação. Cuidado, muito cuidado. Roboão buscou fazer aquilo que era melhor para si, não para o povo.
Resultados foram os piores possíveis. A nação foi dividida, afastando o povo de Deus. Essa divisão perdurou por muito tempo, trazendo dor e sofrimento para todos. Homens insensatos assumem poder e toda a nação sofre as consequências. Todos sofrem consequências. Vocês, olha, era o filho de Salomão, o sucessor natural da linhagem de Davi. Deus tinha prometido o trono para ele, né? É de Deus? É. Tá. Mas ele fez uma coisa errada. O que foi? Ele foi lá e consultou os anciões. Anciões, o que vocês acham que eu devo fazer? Meu pai cobrou tanto imposto desse povo para construir o templo e isso. Esse povo está tudo, coitado, estão tudo quebrado. As riquezas deles vieram tudo para o rei. Foi tudo transferido para o rei tirou tudo. O que vocês acham? Eu acho que você deve aliviar um pouco o povo. Alivia o povo está pagando muito imposto, hoje não tem mais necessidade disso, entendeu? Alivia eles um pouco. Se meu pai fez isso, eu quero fazer isso. Se meu pai foi do tanto desse dedinho aqui, eu vou do tanto desse braço. Foi isso que ele fez. E acabou com a nação de Israel. Acabou. Tá? Então veja bem, vamos para frente. Aqui. Atualmente o Brasil está enfrentando uma crise política sem precedente. Ela tem sido destaque nos principais jornais do mundo. A cada dia surge um novo escândalo. Estamos vivendo um momento muito delicado. A corrupção tem se alastrado como um câncer, atingindo todos os poderes. Como a igreja do Senhor, temos que orar em favor da nossa nação e lutar contra toda forma de corrupção, pois temos um Deus que é santo e que abomina tal condição. Como igreja, nós temos que fazer, primeiro, o que nós temos que fazer? Primeiro nós temos que orar. Segundo, nós temos que fazer o quê? Está aqui. Nós temos que lutar. Tá? Nós temos que lutar, viu? Nós precisamos lutar também. Nós também precisamos lutar, viu? Tá? Então, quando escolhemos de forma errada uma pessoa para nos representar, tanto no executivo quanto no legislativo, a injustiça se alastra, muitos problemas surgem com os que ocorreram em Israel. Tá? Ocorreram um problema. Quer ver? Abre sua Bíblia aí em Deuteronômio 16. Deuteronômio 16. Não vou focar muito nisso por causa do período que nós estamos vivendo. Eu não quero focar muito, mas quero ler essa coisa aqui. 16 e 18. 16 e 18 diz assim: os juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com o reto juízo. Quem é que vai constituir? Quem é que vai constituir? Quem é que vai escolher? Somos nós, né? Então, juízes e oficiais constituirás. Olha, o 19 diz: não torcerá a justiça, não farão acepção de pessoa, não tomará suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa do justo. A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Não estabelecerás poste ídolos, até o 20. Aí nós temos, depois releia isso aí direitinho na sua casa, direitinho. Procura saber o que é suborno, né? Procura saber direitinho.
Viu? Os irmãos são sábios, têm o Espírito Santo nas suas vidas e vão saber direitinho o que quer dizer isso aí. Tá? A crise espiritual. No texto bíblico dessa lição, o profeta Abacuque, que viveu e ministrou em Judá, questionou Deus a respeito da crise que seu povo estava enfrentando. O profeta estava no meio de uma sociedade agonizante e por isso desejava algumas respostas de Deus. Muitas vezes, como Abacuque, diante do caos, também nós perguntamos: por que, Senhor? Quem já perguntou assim? Eu já. Alguém já perguntou assim? Está lá orando e fala assim: ô Senhor, por quê? Por que aconteceu isso? Por que não aconteceu desse jeito? Nós perguntamos, assim como Abacuque. Às vezes nós questionamos. Abacuque, ele fez isso aqui, não é porque ele não acreditava nele, ele acreditava. Por isso ele tinha tanta fé em Deus, sua fidelidade tão grande, ele falou assim: ainda que a figueira não floresça, que não haja, todavia, ele permaneceu fiel, ele acreditava, ele estava firme. Ele estava firme. Tá? Então, mas ele, por que, Senhor? O profeta ficou perturbado ao ver que os ímpios prosperavam e os justos iam mal. Mas Abacuque não ficou sem resposta. O Senhor não deixou ele sem resposta. E Deus respondeu para ele, dizendo: olha, eu uso o que eu quero, eu uso até o ímpio para ser o juiz, para executar o juízo contra aqueles que fazem injustiça. Deus faz isso? Faz. Ele usa até o ímpio. Olha, o povo de Israel, quando foi levado escravo, cativo, foi Deus usando uma nação ímpia, cruel, para exercer o juízo contra Israel, que desobedeceu a Deus. E era cruel mesmo, não é essas coisinhas que a gente sofre aqui não. Aqueles reis, quando eles chegavam na nação, eles matavam os homens. O rei, quando eles não matavam, eles furavam o olho, cortavam o dedão do pé, viu? As mulheres levavam, as mulheres bonitas, eles levavam tudinho para eles, ia ficar para eles lá as mulheres, viu? Eles eram pessoas cruéis, e Deus permitia, para exercer o juízo. Então, as coisas não estão tudo na vontade de Deus? Estão ou não estão? Estão, todas as coisas estão dentro da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vou encerrar aqui, olha. O mundo pode estar em crise, mas o Rei dos céus não. Que o Senhor é soberano e não perdeu o controle da situação. O governo está nas suas mãos. O dia do Senhor virá e os justos e ímpios terão a sua recompensa. Não desanime, confie, pois em breve o Senhor virá em nosso socorro. Louvado seja o nome do Senhor. Em breve o Senhor virá em nosso socorro. Então o que nós temos que fazer? Nos comportar como crentes, nos comportar como igrejas, andar acima de todas essas coisas. Crise política, crise financeira, crise moral, nós caminhamos por cima de tudo isso. Por quê? Porque nós estamos vivendo nas regiões celestiais. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, e nem viemos aqui para ficar. Nossa cidade é a Sião celeste, para onde nós vamos. Sorrir por último, né? A Bíblia diz que lá vai ter uma festa. Enquanto tiver tribulação aqui, lá vai ter uma festa. Festa é lugar de sorriso. Eu sei que lá eu vou dar uma gaitada muito grande, daquela que eu gosto de dar, né? Porque lá é lugar de sorriso. Louvado seja o nome do Senhor. Quem puder cantar comigo, cante. No mundo murmura-se tanto entre os que cristãos dizem ser, em vez de louvores
sem lugar de poder, murmuram assim no deserto. Em Mara Israel murmurou. Oh, não vê que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Em vez de murmurares, canta. Jesus quer te dar vida santa. Tu vives, irmão, murmurando, tal qual um escravo do mar. Deus a tua fé está provando, tu não tens razão para tal. Deus castiga aquele a quem ama, de ti também não se esquecer. Qual Pai amoroso te chama e cuida assim do que é seu. Cante. Em vez de murmurares, fique de pé. Jesus quer te dar vida santa, tua noiva levar-te para o céu. Escute. E mesmo se as ondas fugirem na crise, no revolto e brado mar, os céus poderás ver se abrirem, se um hino tua alma cantar. Não temas ciladas nem morte, escute, pra cima tu deves olhar. Tu leme segura bem forte, até do céu a luz raiar. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa. Isso aqui é difícil, olha. Se o hino cantar tu puderes, nas horas de grande aflição, então voarás se quiseres até a celeste mansão, nas asas da águia levado, bem perto do mar de cristal, e por fim então liberado até a chegar celestial. Em vez de murmurares, canta um hino de Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para o céu. Só a igreja. Jesus, vida santa, qual noiva levar-te pro céu. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para o céu. Quem está esperando Jesus, tem um brado de glória para o Senhor.